Boa noite, irmãos. Mais uma vez, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Dessa vez online, né? A gente teve já dois encontros, que foi presencial, mas hoje nós estamos novamente aqui de forma online e é uma alegria muito grande estar com vocês. Que bom que vocês estão aqui. Vamos iniciar essa programação com o hino. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar esse hino juntos, tá bom? O primeiro hino será Sou de Jesus. Eu mandei. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções. Com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus com mais um hino. O hino Tu és meu Deus. Vamos louvar o nosso Deus juntos. Vocês que conhecem o hino, pode cantar junto aí, tá bom?
restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Amém. Agora vamos cantar o hino inicial, o hino tema, que é a colheita. Os campos estão brancos,
Amém. Bom, boa noite para aqueles que chegaram aqui agora. Que Deus abençoe vocês. Estamos dando continuidade à semana de oração jovem. Agora eu convido o José para fazer uma oração. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Hoje é uma noite especial, dando continuidade à semana de oração, meu Deus. Que seja uma oferta de gratidão, seja uma oferta de sacrifício também, da nossa parte para ti, Senhor Deus. Uma oferta de adoração. Que a dedicação do nosso tempo, né? Que toda a nossa dedicação e tudo o que nós temos em nossos corações, nossa mente, Senhor Deus, possam agora se voltar para Ti, para a mensagem de hoje. E eu te peço, humildemente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, abençoe cada pessoa que está aqui participando, aqueles que ainda vão chegar ou que porventura não vão conseguir participar hoje. E de um modo muito especial, o Senhor abençoe a irmã Elisa, que ela seja ungida, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém, amém. Elisa, seja muito bem-vinda. É uma felicidade ter você com a gente aqui hoje. A gente hoje está aqui com a Igreja de Vila Buarque e Bom Retiro. Então, que Deus possa abençoar você aí, que o Espírito Santo possa falar a cada um de nós. Esse momento que se segue, pode ficar à vontade, tá bom? Ai, pessoal, obrigada desde já. Quero agradecer o convite, o Daniel. Essa igreja é muito especial. Nunca fui aí presencialmente, mas tem o meu coração, tem amigos queridos também. Tô vendo rostinhos queridos também da minha terrinha, Nayara, lá aqui de Santo André. Eu sou da BC Paulista. E no momento presente eu estou em Madison, que é a escola missionária que tem. Mas em breve voltarei à minha terrinha e sábado estarei com vocês. Então é um prazer conhecer alguns rostinhos que eu nunca vi assim. Mas vocês já moram no meu coração, tá bom? Então é um prazer conhecer o pessoal do Bom Retiro e a turma da Vila Buarque, eu já conheço um pouquinho, então vocês já moram no meu coração e é muito bom estar aqui. Eu vou adicionar aqui a apresentação para a gente conversar. E assim, eu adorei que tá sendo aqui no Zoom, porque eu gosto da nossa interação, gosto de todo mundo conversando junto. Então, fiquem à vontade para mandar coisa aqui no chat. Vai ter uma hora de perguntas e respostas que eu vou querer ver a participação de vocês mesmo, tá bom? E aí a gente vai conversando. Bom, o tema, né, da Semana Jovem está sendo com missão. E para a gente conversar, né, agora de segunda a sábado, a intenção é justamente a gente trazer alguns pontos que nos levam à missão, tá? São sermões que são independentes, mas querendo ou não, se você assistir todos os dias, é melhor, sabe por quê? Porque você vai ter esse panorama geral da missão, tá? Mas sem mais delongas, eu sei que a gente já fez uma oração que o Zé fez, mas eu vou fazer mais uma, tá bom? Então, oremos. Querido Pai, Senhor, neste momento nós queremos pedir a Sua presença. Que tudo que seja dito, que tudo que seja feito, seja unicamente para a tua honra e para a tua glória, Senhor. O que seja dito aqui não seja o que Elisa acha que é, o que gostaria que fosse, mas tudo com base no assim diz o Senhor, Pai. Esteja conosco, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje o tema. Eu gosto muito, quando eu era criança, o tema hoje é baseado em uma das parábolas de Jesus, a minha favorita. Quando eu era criança, eu assistia os desenhos bíblicos que a minha mãe colocava para mim e adorava essa parábola. E é interessante porque a cada vez que a gente vê mais sobre esse tema, sobre essa parábola, onde a gente está, enfim, a gente consegue perceber pontos diferentes e a sua importância. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, sem mais delongas, parábola das 10 virgens, tá? Então, é isso que a gente vai estar conversando. Então, a gente vai primeiro rememorar qual que é a parábola, né? A gente vai abrir para que vocês já peguem suas Bíblias aí, seja as Bíblias tecnológicas, as Bíblias em papel, que vocês possam já estar com tudo certinho aí, que a gente vai conversar melhor.
E mais um ponto importante, a gente vai então primeiro entender, a gente vai ler na Bíblia e depois a gente vai entender o que que isso tem a ver com a nossa vida e como que isso tem a ver com a nossa missão. Então, calma que uma coisa de cada vez a gente vai chegar lá, tá bom? Então, por favor, abram suas Bíblias em Mateus 25. A gente vai ler dos versos 1 ao 13, tá? E só para contextualizar, dar um breve spoiler assim, essa parábola das 10 virgens, quando Jesus está contando para os discípulos, estava acontecendo justamente uma festa nupcial, que era isso que estava acontecendo na parábola. E como que eram os casamentos na época? O noivo ia até a casa da noiva, solteiros ainda, e aí eles iam para sua nova casa juntos. E nesse trajeto que acontecia, as pessoas elas iam acompanhando, os convidados iam acompanhando os discípulos até o seu novo lar. E era comum um noivo atrasar a sua chegada, tá? Então, tô dando todo esse contexto para a gente entender o porquê que vai acontecer o que vai acontecer aqui na parábola, tá? Se a gente já conhece, não seja por isso, a gente aprende pela repetição, a gente vai repetir, a gente vai entender outros pontos que são especiais, tá? E muita atenção. Eu vou ler aqui, mas eu falo atenção porque eu vou fazer perguntas e eu quero respostas, tá bom? Então vamos lá. Mateus 25. Verso 1 ao 13 diz: Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Eu estou lendo na nova versão transformadora, tá? Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Verso 10. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem nem o dia nem a hora. Então, vejam bem, nessa parábola a gente tem algumas representações. A gente tem 7 no total. O noivo, todo noivo tem um pai, então o pai do noivo. A gente tem a noiva, o azeite ou o óleo, a lâmpada ou a lamparina, que você preferir, as virgens e um horário muito específico que é a meia-noite, que é o horário da chegada do noivo. E aqui eu quero a ajuda de vocês. Vamos começar pelo começo. Podem colocar aqui no chat. Quem representa o noivo? Quem que vocês acham que representa o noivo? Sem medo de ser feliz, pode se jogar, que aqui é o momento que a gente está junto para aprender. Vamos ver o que é que fala o chat da verdade. Jesus. Ok. Perfeito, interessante. Quem representa o pai do noivo? Porque se tem um noivo, tem o pai do noivo, né? Então, quem que é o pai do noivo? Deus. Boa. E quem representa o azeite ou o óleo? Espírito Santo. Muito bom, Ramon. Isso mesmo. Muito bom, pessoal. Exatamente isso. E olha que interessante. A festa das bodas é a nossa entrada no céu. E a gente vai ver que eu não estou tirando isso da minha cabeça. Não são fontes da minha cabeça, tá? É real. O Espírito de Profecia fala isso. Então, a Trindade está reunida nessa festa. Então, na nossa chegada no céu. Então, se é uma festa, é um momento de celebração. Quer dizer que o céu, toda a Trindade está junta, reunida nesse processo, se preocupando com a salvação de cada um de nós para que nós possamos estar juntos com Cristo. Olha que especial. E aqui, ó, eu queria compartilhar com vocês, dar uma dica. Eu amo dar dica de livros. Tem uma coisa que eu gosto, é de dar dica de livro da igreja, assim, é o que eu adoro. Não sei se vocês já leram. Os jovens precisam ler, todos nós jovens precisamos ler esse livro. Se você, porventura, jovem, você já leu, ou você é jovem de espírito, assim, você fala assim, eu me sinto jovem, é para você também. Não importa. Se você já leu, você tem que reler. É uma mensagem aos jovens. Ele é maravilhoso. Ele é realmente como é que eu posso dizer? É um guia para nossa vida, num completo assim, sabe? É lindo demais, é maravilhoso, eu adoro. E os primeiros capítulos são muito choráveis. O que é que eu quero dizer com isso? Que os primeiros capítulos eles mostram o porquê que Deus
encaminha a gente para fazer algumas coisas e são muito especiais. Quando a gente vê o quebra-cabeça completo, a gente fala assim, uau, que coisa linda, sabe? Então, a intenção é justamente essa, que você leia na sua casa sem medo de ser feliz, tá? E que você possa ter esses momentos especiais também na leitura. Mas o que que fala lá no livro? Esse é o momento marqueteiro da Elisa, que nunca sai dela. Fala o seguinte, ó. Todo o céu se interessa pelo caráter que estão formando. É só metade do céu que tá preocupado? Não, é todo o céu se interessa pelo caráter que estão formando. Toda providência foi tomada em seu favor. O ser humano, ou seja, eu e você, agora eu quero que você troque, ó. O ser humano é para trocar o ser humano pelo seu nome, tá? Então, o ser humano não é deixado sozinho para vencer os poderes do mal por meio de seus fracos esforços. O auxílio acha-se ao seu alcance e será concedido a toda pessoa que realmente o deseja. Eu já fui. Anjos de Deus que sobem e descem a escada que Jacó contemplou em visão, auxiliarão toda pessoa que deseja subir até o altíssimo céu. Eles estão guardando o povo de Deus e vigiando cada passo dado. Então veja que lindo, toda a Trindade está junto conosco, desejando que a gente possa realmente estar lá. Então toda providência foi tomada. A gente vê que a escolha é 100% nossa de estar lá ou não, porque todo o céu tomou todas as providências para estarmos lá. E aí vamos continuar então as representações. Eu quero todo mundo no chat. Quem representa a noiva? Nayara, você não vale nesse momento. Fala com carinho, tá, amiga? Quem mais? O José acha que é a igreja. Quem mais? A igreja, aham. Quero mais uma pessoa para falar o que que acha que é. Igreja, perfeito. Então vamos lá. Não é igreja. Ha! Peguei vocês, não é igreja. Ó, mas eu não tirei da minha cabeça. Vamos lá. Nesse Jerusalém. contexto, apresenta, eu já vou explicar por quê, que se refere à Nova Jerusalém. Então vamos, vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês. Eu vou ler só um trechinho, tá? Mas em Apocalipse 21, os versos 9 e 10, fala assim, ó: Vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E aí depois ele continua falando lá pra frente. E me mostrou a santa cidade Jerusalém. Então, nesse contexto, a noiva representa Jerusalém, a santa cidade. E aí não é fonte da minha cabeça. Eu realmente tenho aqui pra gente, no grande conflito, fala o seguinte, ó. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo, aqui referida, ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo, que foi que a gente conversou. É a nossa chegada no céu. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, representa o reino, é chamada de a esposa, mulher do Cordeiro, que foi o que a gente leu agora em Apocalipse. Claramente, pois a esposa ou a noiva representa a Santa Cidade. E as virgens são quem? Aquelas que são o símbolo da igreja. Aí sim são o símbolo da igreja. Entendido? Então foi só uma pegadinha especial que eu fiz questão de fazer, que é importante a gente aprender. Eu vi isso num livro que eu li que é maravilhoso. Se você encontrar no sebo, porque hoje em dia, infelizmente, a casa não publica mais, é o Preparação para a Chuva Ser Hoje, do Humberto Moura. É maravilhoso. E, enfim, então vamos continuar. Então a gente já entendeu até agora. Vamos recordar. Primeiro, o pai do noivo é Deus, o óleo ou azeite é o Espírito Santo. O noivo é Jesus, a noiva é a cidade santa. E aí a pergunta que não quer calar é: qual a representação da lâmpada? Pode colocar aqui no chat, por favor, que aí todo mundo fica junto aqui para entender isso A certinho. palavra de Deus. A A palavra. palavra de Deus. Quem mais? Quem dá mais? Quero saber. Mais duas pessoas falando aqui pra gente, ou mandando aqui no chat. Gosto de interação. Vocês acharam que só Lâmpada eu ia ficar para o interagindo? entendimento. Exatamente, é a palavra de Deus que representa a lâmpada. E aí, eu quero saber mais uma coisa. Vamos lá. Qual que é a apresentação? Por que que é o horário à meia-noite, sabe? A gente já percebeu que 7 é o número da perfeição. Por que não a chegada do noivo não vai ser às 7 da manhã? Ou às 3 da manhã, representando a Trindade? Não sei, não poderia ser um outro número? Sei lá, um número quebrado, tipo 7h57. Por que meia-noite? Pode colocar aqui no chat. Por que que vocês acham que é a meia-noite? Não tem medo, não tenho medo de errar, pode falar, tá? Sem medo de ser feliz. Estamos aqui para aprender junto. Então, chat, vamos ver. Ah, quem acha que a Elizabeth está certa? Ela falou que é na hora mais escura. Mas o que que isso
que vocês acham? Ela tá certa? Ela tá errada? Eu acho que meia-noite é no escuro, né? Porque na claridade a gente fica disperso. No escuro a gente pode ver melhor as coisas. Olha, vocês acertaram que é porque é escuro, mas vamos ver, Elizabeth, vê se era isso mesmo que você estava pensando. Ó, é a meia-noite porque é o momento de maior escuridão espiritual. A hora mais tenebrosa, grandes trevas espirituais cobrirão a terra nos últimos dias. Isso está no comentário bíblico adventista. Então a gente já entendeu até aqui, agora falta uma representação muito especial, que são as virgens. Quem são as virgens? Então a gente viu, né, nas outras, principalmente na representação da noiva, que as virgens são nós, somos nós, como eu gosto de dizer brincando. Então são aqueles que professam a fé pura de Jesus e acreditam na sua breve vinda. Então a gente pode entender que se quer dizer que somos nós, ok? Mas tinha quantos grupos de virgens? Tinha um só, não era? Que vocês acham? Ai, tem coisa no chat que eu não vi, sorry. Mais uma. Dois, dois. Arrasou, Elizabeth, isso mesmo. Mas tem certeza? Porque todas elas carregam as lâmpadas e a gente viu que as lâmpadas são a palavra de Deus, mas tem mesmo distinção entre elas? Tem uma diferença, sim? Umas estava preparada e outra não, estava levando a vida ao evangelho de qualquer maneira. Para ela, tanto fazia ou não, tanto fazia Jesus vir, como não vinha. Ah, se vier, tá tudo bem, se não vier, não tem problema. É por isso que a gente tem que se preparar um pouquinho aqui, Irmã, um pouquinho ali. Faltava agradeço. azeite. Eram dois, então, perfeito. Então, aqui, ó. Elizabeth, você arrasou, que era isso mesmo. Sônia, isso, Rita, exatamente. Ramon, obrigada pela sua participação também. Então, tinha duas classes de virgens e a gente já vai entender melhor sobre isso. Então, para a gente entender essa diferença, eu quero pedir a gentileza de vocês, que aqui é a meta do dia. Para que a gente possa fazer a missão, a gente tem que primeiro se analisar e entender qual que é a nossa real condição inicial, tá? Então, esse é o momento de autoanálise. A gente vai entender o que que são, quem representam as virgens, prudentes e as imprudentes. Nesse momento, não quero que você pense, ai, com certeza aquele irmão é a imprudente porque ele fez isso, 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 isso. Não, tá bom? Esse é o momento que você vai se autoanalisar. Você vai ver isso aqui com sinceridade de coração, fala pra você mesmo o que é que você acha que é. E se você, porventura, fala assim, minha nossa, eu acho que eu sou a Virgem Nécia, fica tranquilo, tá? Porque tem salvação pra você. Então vamos lá. A Virgem Nécia, a gente pode dar vários nomes, você escolhe o que você preferir. A gente tem Nécia, imprudente, tola e insensata. Então o que que acontece? Elas são tolas. E a chave para todas as coisas elas não permitiram que o Espírito de Deus realizasse a mudança no coração delas. Esse foi o problema. Elas são pessoas que são atraídas para o evangelho. Elas querem que Jesus volte, mas a mensagem não tem efeito nelas. No sentido de que não é que a mensagem não tem poder, elas não se submeteram à verdade. E aí, o que é interessante a gente conversar? Hélio, você arrasou, você foi no ponto principal. Exatamente, elas não tinham um relacionamento com Deus. Aqui, ó, é aquela pessoa que acha interessante a mensagem do evangelho, mas que não está disposta a viver o evangelho na prática. Não aceita as implicações de viver o evangelho na prática, que é o que que Jesus fala? Pegue sua cruz e siga-me. Então não tem essa questão, né? A pessoa que tem que o egoísmo dela evita que a verdade tenha raízes profundas na sua vida e dê frutos de caráter, né? E aí é que tá. Quando a gente reconhece quem a gente é e quem Deus é, a gente faz isso por meio do quê? Pelo meio do que o Hélio falou, por nosso relacionamento com Deus que isso acontece. Que nós, então, vamos entender quem nós somos e quem Deus é, e nós vamos querer ter essa vida transformada por meio de Cristo. É isso que acontece, que é importante. E aí o que é interessante? A verdadeira conversão acontece quando a gente permite que Deus transforme a gente, onde a gente deixa a nossa antiga natureza e a gente aceita pelos méritos de Cristo, né, que Ele nos transforme, que nós possamos nos tornar novamente essa imagem e semelhança. E olha que interessante o que o Espírito de Profecia fala sobre a classe dessas virgens loucas. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito, porque o que é interessante da gente comentar, né? Que o Espírito Santo, o maior desejo dele, a gente viu no começo, é que você
Todo o céu fez tudo o que pode para que você esteja no céu com Deus. A questão é, qual que é a nossa escolha perante isso? Será que a gente vai deixar a mensagem entrar por um ouvido e sair pelo outro? Será que a gente vai realmente falar assim, não, Senhor, eu tenho problemas, eu tenho que mudar, e vai realmente mudar? Hoje estava conversando com alguns colegas e eles comentaram o seguinte: nem sempre as pessoas querem saber a verdade. Muitas vezes as pessoas preferem o conforto à verdade. E aqui é o caso. A gente muitas vezes prefere o conforto a falar e permitir que o Senhor faça uma mudança no nosso coração. E a questão é, quem vai fazer a mudança é o Espírito Santo, mas ele só vai trabalhar à medida que nós permitirmos. Aqui, ó, continua falando. Aqui, ó, pra gente ver. O espírito trabalha no coração do homem de acordo com seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas, aqui ó, contentou-se com uma obra superficial. E aqui ó, não conhecem a Deus. Ou seja, são as pessoas que estão sim indo na igreja, elas estão com a Bíblia embaixo do braço, mas elas não conhecem a Deus. Por quê? Porque é o que o Eli falou, não teve relacionamento com Deus. Isso é muito forte, você já parou para pensar nisso? E aí o que é interessante, ó, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com ele, e por isso não sabem como confiar, como ver e como viver. Seu serviço para Deus se degenera em formalidade. E aí, continuando, aí o que Paulo comenta, né, nesse trecho é que essa vai ser a característica especial daqueles que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. E quando que é antes da segunda vinda de Cristo? É hoje. E a questão é, o que nós temos feito com tudo isso que a gente tem recebido de mensagem? Nós, como Igreja Adventista, nós somos muito privilegiados hoje em dia por termos todos os materiais, o espírito de profecia ao nosso alcance, os comentários bíblicos adventistas. E o que a gente tem feito com tudo isso? A gente tem se conformado com a nossa realidade, tipo assim, ah, não, eu não preciso de mudança, deixa assim, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Ou será que Deus nos tem chamado para algo maior? Para algo além de nós mesmos, que ele vai poder usar a cada um de nós por meio dessa mudança que ele quer fazer e trazer outras pessoas aos seus pés. Aqui agora são tudo isso aqui é muito importante. E eu peço desculpas porque todo mundo vai sentir um tapa e eu também senti esse tapa, então estamos todos tapados juntos, tá bom? Tá tudo certo. Vamos lá, aqui, ó. Ao ouvir a sacudidura, estes leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Quer dizer que eu vou sair por aí falando pra todo mundo, olha o tanto que eu já li, o tanto que eu sou bom? Não, se você tá fazendo isso, você não entendeu a mensagem. A questão é, não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade do seu tempo com Deus. E o chamado de Deus é justamente para que a gente possa viver hoje uma vida de relacionamento com Ele. Porque a gente não pode esperar lá na perseguição e falar assim, não, porque quando vier o momento dos mártires, eu vou me levantar e eu serei um mártir. Se eu não gasto tempo com Deus hoje, você acha mesmo que lá na frente, quando custar a tua vida, você vai falar isso? De jeito nenhum. Você acha Já mesmo fui que tudo. a gente vai ser missionário se a gente não foi convertido primeiro? Não Não. existe missão sem conversão nossa primeiro. E aí, olha o que comenta aqui pra gente. Estes vivem na penumbra da incerteza, embalados pela música monótona da indiferença e da mornidão. Perderam a consciência do tempo e da oportunidade. Por que oportunidade? Vamos continuar. Não sabem onde estão, nem querem voltar. Tarde demais vão perceber que fizeram parte de um movimento vitorioso, mas não alcançaram a vitória. Não adianta ter o título da igreja de adventista, você é adventista como eu, e nós não vivermos o adventismo na prática. Verdade. Deus pede de nós coerência. Não porque ele é mau, mas é porque ele quer te salvar. E quando você vive uma vida coerente com o que ele fez, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele vai transformar para melhor. E por meio da sua vida, as pessoas vão ver Cristo. É E as verdade. pessoas de fora percebem quando a pessoa é coerente e quando não é. Olha que interessante que fala aqui. As virgens e prudentes da parábola correspondem, pois, aos mornos e ricos da igreja de Laodiceia. Eles não são hipócritas, mas são mentirosos porque têm uma aparência de piedade. O que é aparência de piedade? Parecem religiosos, mas não têm o testemunho de Jesus. Têm aparência de que estão vivos, mas estão mortos. Por que mortos? Mas não estão vivos? Não. É porque eles não estão conectados com Cristo, aquele que é a vida. Não é sobre aparência. É muito fácil. E até um ponto, é muito fácil você ter essas transformações exteriores.
Mas não é sobre as transformações exteriores que a gente está falando aqui, é sobre a transformação do nosso coração, do que Cristo quer fazer em nós, se a gente permitir. Porque se a gente também não permitir, ele não vai fazer. Porque ele, como é que eu posso dizer? Te deu o livre-arbítrio para você escolher. E tudo isso é muito importante a gente entender. Olha que interessante, eles não tinham comunhão com Deus. A preparação dessas noivas para a vinda do noivo era superficial. Elas não tinham uma reserva de emergência para atender aquela situação, elas não tinham óleo, elas não tinham o Espírito Santo. Elas não tinham tomado tempo individualmente para estudar as Escrituras e desenvolver um relacionamento real com Deus. Elas esqueceram que a salvação é individual. E é individual não é porque você nasceu no berço adventista que você está salvo. Não é porque os seus pais são super religiosos que você vai ser. Deus quer que nós, individualmente, tenhamos nosso relacionamento com Ele. E tem uma coisa que eu já ouvi que eu gosto bastante de comentar. Deus é pai, Deus não é avô. Não existe uma terceirização da nossa fé. Ah, não, eu acredito no Deus do meu pai, mas eu, sei lá, meu pai acredita por mim, sabe? Ele acreditando por mim, eu já tô salvo. Não é assim. E convenhamos, como que você quer ir para o céu, para as ruas de ouro, para o mar de cristal? Eu já vou falar sobre esse tema também, mas como que você quer ir para isso, sendo que você nem conhece o Deus daquele lugar? Se você nem tem a cultura daquele lugar no seu coração, de que adianta estar lá? Para que rua de ouro e mar de cristal? Se você não tem o que realmente importa? E se a gente acha que tem que florear? Será que a gente, como missionário, a gente vai estar dando. Eu falo assim, a gente como missionário, por quê? Porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, somos nós. Não são aquelas pessoas que têm que ir lá para a África ser missionário. Nós somos missionários hoje. E a questão é, como que eu vou representar a Deus se eu sou missionário, então, se eu acho que tem que florear a Deus? Deus precisa de floreios? Ou a própria palavra não basta? Enfim, vamos continuar. As virgens prudentes, que aí, como eu falei, tem muitas possibilidades de nomes, você escolhe o que você preferir. Prudentes, sensatas, sábias, tem muitas possibilidades, tá bom? Cuidadosas, enfim. Elas são o contrário das imprudentes, beleza, mas vamos entender um pouco mais. Elas eram coerentes e permitiam que o Espírito de Deus fizesse as mudanças no seu coração, que elas fossem quebrantadas. E ser quebrantado exige coragem. Não é fácil ser quebrantado. Mas o desejo delas de estar mais próximo de Deus e fazer a vontade de Deus era maior do que a dor de ser quebrantado. E por que dor, Elisa? Porque lembra do tomar a cruz de Cristo e seguir a Ele? Isso é o evangelho. Mas não é uma coisa que é uma coisa pesada. Não. A partir do momento que você vai fazendo isso, você vai sendo liberto em Cristo. Isso é tudo muito lindo, muito grande, muito gigante pra gente conversar. Mas vamos continuar, porque eu adoro conversar. Então elas conhecem a Deus. Por quê? Porque passaram tempo com Ele. E fazem da Bíblia a sua base de vida. Elas não carregam só por carregar, falam assim, ó, como eu sou crentona. Não. Elas vivem a Bíblia. Elas fazem a Bíblia a sua base de vida. É a cosmovisão delas. Elas não são assim. Olha, o que os filósofos disseram. Não é com base no assim diz o Senhor que elas vivem. Elas permitem que realmente a palavra de Deus seja uma lâmpada que ilumine o caminho delas por meio da atuação do Espírito Santo. E por que que o Espírito Santo é tão importante, gente? Não adianta eu ler a Bíblia se eu não tiver a presença de Deus comigo. Satanás e muitos ateus conhecem a Bíblia de cabo a rabo mais que nós. Infelizmente. Mas eles conhecem. Mas qual que é a diferença? Precisamos ter o Espírito Santo, porque é ele que vai guiar, ele que vai dar o norte pra gente. Sem o Espírito Santo, nada disso pode acontecer. E vamos, ó. Não tô tirando nada da minha cabeça, ó. Vamos ler aqui, ó. No livro Parábolas de Jesus fala o seguinte, ó. Ah, e aqui é importante, né, que eu tava falando sobre o caráter não ser transferível, né? Que é da... Como é que pode dizer? Que eu tava falando da terceirização, né, da nossa salvação. Então, aqui ela comenta um pouquinho sobre esse ponto importante. Eu vou ler, tá? Porque eu me empolguei, eu fui indo pra frente. Mas, ó, o caráter não é transferível. Então, um cristão não pode fazer por outro o que ele deve fazer por si mesmo em relação à sua preparação ou em relação à crise que vem por aí. Então, sobre a terceirização. E agora sobre as virgens prudentes. Então, na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Então, o que isso quer dizer? Todas elas estavam ansiosas pela vinda de Cristo, né? Todas elas tinham lâmpadas e frascos. Então, elas tinham a Bíblia e os frascos para o óleo. Beleza. Por algum tempo, não se notava a diferença entre elas.
Assim é como a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo, ou seja, agora, hoje. Todos têm conhecimento das Escrituras. É mentira? Não, todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperaram. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera, a fé é provada, e quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Muitos o quê? Não estão preparados. E aí continua falando o seguinte, peraí. Não tem óleo em seus vasos e nem em suas lâmpadas. Por quê? Porque elas não tomaram tempo com o Espírito Santo, com Deus antes. Nós, assim, a chuva hoje não é uma coisa que, assim, vai estar todo mundo junto no rolê, quer você tenha buscado, quer você não tenha, e todo mundo vai receber. Não, não é assim. O Espírito Santo vai vir para aqueles que pedem, e pedem hoje, estão pedindo para que o Espírito Santo esteja com eles. E continuam falando assim, ó. Estão destituídos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Adianta? Se a gente não busca Deus e não permite que Ele faça uma transformação na nossa vida? Ah, Elisa, mas no momento sabe, eu tô complicado com Deus, eu tô complicado com Deus, assim, Deus tá hoje de braços abertos para você voltar. É como fala em Pedro, né? Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você pode ir para Cristo sem medo de ser feliz. A questão é, aqui, para a gente pensar, o que que nós temos feito com tudo isso? Jesus, Deus, já tomou todas as providências. Você só precisa aceitar, escolher estar com Cristo e permitir que Ele faça transformação na sua vida. E aí continua falando o seguinte, ó. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente, ou seja, não pode transformar, trazer frutos bons, por quê? Em Deus nós temos a vida, então quando nós estamos ligados com Ele, com o Pai, Ele nos dá a vida, né? No sentido de transformação da nossa mente. E também não pode santificar o coração. Pode estar familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. E você sabe o que a gente vai levar para o céu? Só nós, né? E o nosso caráter. O caráter daqui vai ser levado para o céu. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. Então, o desejo de Deus é também que nós possamos ser libertos das tentações do inimigo. Das tentações, que nós possamos distinguir a verdade do erro, porque uma vez que nós estamos em Cristo, sendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, se nós estamos com Ele, nós não seremos enganados pelo mal. Amém? E aí, olha o que fala aqui no Desejado de Todas as Nações. A crise aproxima-se furtivamente e gradualmente de nós. Satanás vê que seu tempo é curto. Tem posto em operação todas as forças a fim de que os homens, ou seja, eu e você, sejam enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados até que o fim da graça se haja findado e a porta da misericórdia Cuidado. seja fechada Tá, para no sempre. limão. O que que No isso quer limão, tá dizer? no limão. Isso significa que Ele não quer de maneira nenhuma que eu e você tenhamos nosso momento com Deus. E Ele vai fazer tudo quanto for possível para que a gente não tenha esse momento. E quando nós não temos esse momento, nós estamos suscetíveis ao engano, aos sofismas do inimigo. Aqui, ó, que continua falando o seguinte pra gente. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Quem é o povo remanescente de Deus? Nós, o povo remanescente de Deus, foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as forças para carregar sobre o povo de Deus. Sabe que, se eles dormirem um pouco mais, estará seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. O chamado de Deus hoje é para que a gente acorde para o tempo que a gente está vivendo. Que a gente possa realmente falar assim, Senhor, eu tenho problemas. Eu tenho dificuldades, eu tenho muitos pecados que eu preciso entregar nas suas mãos. Senhor, eu quero ter a transformação. Custe o que ela custar na minha vida. Eu quero realmente isso e permitir que ele transforme você. Porque não é você que se transforma, é Cristo em você que vai fazer isso acontecer. E o próprio desejo de você querer ter a transformação já é Cristo em você. Olha que coisa linda. Ele atuando 100% pela sua salvação. E sabe o que te resta, então? Escolher.
e escolher diariamente estar ao lado de Cristo. E olha, continua falando assim, ó, são muitos textos porque tem muitas aplicações importantes pra gente hoje, ó. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que que ele não encontra maior resistência? Por que ele não encontra. Eu repeti duas vezes, perdão, gente. Porque os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes. Sabe por quê? Porque, ó, entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham tão sem o Espírito de Deus. Sabe por que que Satanás não encontra resistência? Porque não temos comunhão com Deus e não estamos buscando o Espírito Santo. E eu te pergunto, como que a gente vai fazer a obra de chamar outras pessoas se a gente não está com o Espírito Santo? Por quem que é a obra? É para Deus. Se nós queremos, fala, né, o alvo do jovem adventista, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Li. Esse é o meu alvo, certo? Em tese, eu quero que Jesus volte nos meus dias, certo? Certo. E o que eu tenho feito a respeito disso? E levar a missão não é você só sair por aí falando, você primeiro tem que viver isso na sua vida. Você tem que ter um encontro com Deus. De que Deus você vai estar falando lá fora? O Espírito Santo quer te usar. Se cada um de nós nos entregarmos a Deus, Ele vai fazer coisas lindas. Seja aqui, seja na África, seja na China, seja na Coreia do Norte, não sei. No Alasca. Ele vai fazer a obra dele. Mas o que que ele precisa? De pessoas disponíveis, que se entreguem a Deus. Mas não adianta a gente esperar e falar assim, não, Senhor, eu vou orar e amanhã eu já vou para a África. Não é assim. Para que nós sejamos usados, nós precisamos ter um aumento com Deus. Por isso a pergunta: nós tido isso? Ou temos tido outras prioridades na nossa vida? A missão pela missão, ela não vale de nada. Ela é ONG. A missão sem o evangelho não faz sentido. Vamos continuar. Aqui, ó. Não enfrentam o mal como Cristo fazia, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram. Eita, agora tem passagem, só um minutinho que eu tô lendo aqui nas minhas anotações, tá? Voltei agora. Não enfrentam como Cristo fazia, com resistência dedicada, decidida e resoluta. Ó. Não compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado. E estão cegos tanto a respeito do caráter de como do poder do príncipe das trevas. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Você tem ideia do que isso quer dizer? De que a gente não está tão afastado do mal quanto era para estar. Isso é bom? Eu acho que não. E o que é importante a gente entender, ó, aqui vai falar uma maravilhosa, ó. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. Mas eu tenho uma coisa pra te falar. Eu li isso aqui e falei assim: eu sou escolhida. Fechou. Tô dentro, né? Tamo no pacote. Não é sobre o pacote. É sobre nós individualmente. Você tem vivido com Deus? Os enganos de Satanás, eles não vão ser assim, chuchu beleza. Se é para enganar, se Deus vai proteger aqueles que estão buscando, tá? Eu não quero que você se assuste, que fale assim, nossa, que loucura. Não, Deus estará protegendo, mas a questão é, você tem buscado a Deus? Não adianta você falar assim, eu me garanto com Deus, ó, tá? Vida mansa aqui. Não é assim. E aí, olha que interessante. Como eu falei antes, eu repito, se nós estivermos em comunhão com Deus, buscando na Sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo, nós não seremos enganados, amém? Porque não é sobre você ser lindo e maravilhoso, linda e maravilhosa. Entendeu? Porque se depender da sua e da minha força, nós estaremos enganados. Mas a questão é da onde vem o poder? E o poder vem de Cristo, do Espírito Santo, amém? E aqui, ó, Aqui eu continuo assim, ó. Cadê? As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. E aí entra muitos pontos importantes, né? Do cuidado da nossa mente, da janela, das vias da nossa alma, né? A contemplação, a alimentação. A gente vai falar, talvez, um pouquinho sobre esses temas também, né? Em outros sermões. É,
Enfim, tudo isso é muito importante. E Deus, ele quer que nós estejamos com ele fazendo essas reformas importantes na nossa vida, porque ele quer o nosso mal? É porque ele quer que você seja protegido do mal. É porque ele quer que você seja salvo. É porque ele quer. Não é que isso vai te salvar. Veja, entenda bem o que eu tô dizendo. Ele não quer que você seja enganado. E essas são formas de Deus nos proteger do mal. Isso é lindo demais. E uma vez que a gente entende isso, que o que Deus pede para que nós façamos é uma proteção para a gente, por isso que eu falei para você ler os primeiros capítulos do Mensagens aos Jovens. A gente entende o porquê de fazer todas as coisas e as coisas são leves e são libertadoras. Mas vamos continuar. Aqui, ó. Então, veja, a gente tem que acordar para a oportunidade que a gente tem hoje. A gente está dormindo. Dá vontade, assim, vocês vão entender, de chacoalhar o computador para a gente acordar todo mundo junto. A gente tem tempo hoje para fazer isso. E o chamado de Deus é justamente esse. E uma coisa que é importante que eu já comentei, né? No livro Herdeiros do Reino do pastor Josana Alves é maravilhoso. Infelizmente a CPB não publica mais, mas vai que você encontra no sebo em algum lugar, você encontra um amigo que fala: amigo, me empresta que eu quero tirar xerox, aí você pega e lê. Enfim. Lá fala que para que Daniel e seus amigos vivessem aqueles momentos tipo, uau, Cova dos Leões, fornalha, não aconteceu da noite pro dia, tipo, nossa, acordei e já, uau, vou viver isso e vou aguentar toda a barra que foi isso. Não, eles tiveram seus momentos ordinários, seus momentos do dia a dia com Deus, para que então eles vivessem os momentos extraordinários. Mas veja bem, eu não vou viver os momentos ordinários pensando no ordinário, no extraordinário, porque também é a motivação que é muito importante. Se você falar assim, ah, Elisa, eu tô com a motivação errada, peça a Deus para que ele mude a motivação do seu coração, porque o desejo de Deus é te transformar a sua imagem e semelhança novamente. Então, não tenha medo, pode se entregar completamente, fala para Deus totalmente tudo que você está sentindo. É importante dizer que é importantíssimo que a gente tenha o Espírito Santo. Sem ele, nada disso vai fazer sentido. E olha que interessante, Salmo 119, 105 já diz: a tua palavra, a Bíblia, é a lâmpada que ilumina meus passos e a luz que clareia meu caminho. Que a gente realmente possa ter a Bíblia como a base da nossa fé. Não só falar assim, ah, eu sou adventista, a Bíblia em primeiro lugar. Não, que a gente viva isso. O chamado de Deus hoje é para que nós, Igreja de Laodiceia, vivamos isso hoje. E olha, eu queria, falando sobre a igreja de Laodiceia, quero chamar os irmãos para abrirem novamente as suas Bíblias. A gente vai agora para Apocalipse 3, tá? No verso 18. Apocalipse 3, verso 18, fala sobre a igreja de Laodiceia e sobre um ponto muito interessante, um conselho de Deus para gente. Um conselho muito especial. E é importante a gente lembrar que todo pai, ele disciplina o seu filho porque ama ele. E é pra gente entender. Ele disciplina com amor. E esse conselho de Deus é especial. Fala assim, ó. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. E aí no 19, eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. O chamado de Deus hoje é para que a gente se arrependa e se entregue a Ele. Fale, Senhor, eu sou terrível. Eu sou terrível. Fala aí, eu sou terrível. Mas você grite muito mais alto. Mas eu não tenho que temer porque o meu Senhor, Ele é maravilhoso e Ele quer me transformar. O desejo de Deus hoje é transformar a minha e a sua vida, para que o nome dele seja glorificado e que por meio da sua vida as pessoas possam conhecer esse Deus gigante. Olha que interessante, aqui ó, sem a gente comprar de Jesus, a gente não pode alcançar o padrão que Cristo deseja. E não porque ele é mau, mas simplesmente porque a gente não vai ter os valores do céu no nosso coração. E para isso a gente tem que abrir mão do nosso antigo estilo de vida e permitir que o Espírito Santo atue no nosso coração, na nossa vida por completo. E ele que vai nos dar então a cura, a vestimenta e a verdadeira riqueza espiritual. Só para a gente entender o que a gente leu, esses simbolismos, né? O ouro, a vestimenta, o colírio, o que que isso quer dizer? Então vamos lá. O ouro simboliza as riquezas espirituais, que é o remédio de Cristo para a cura da nossa pobreza espiritual. A fé que atua por amor. O refinamento pelo fogo se refere à fé que é provada e purificada pelo fogo da aflição. Ou seja, os momentos de dificuldade que muitas vezes nós passamos são formas de Deus lapidar o nosso caráter, tá? Quem nós somos. Uma coisa é provação, outra coisa é tentação. E a gente tem, isso também é importante ressaltar, tá? As vestiduras brancas representam a justiça de Cristo, sendo esta sim o nosso único meio de salvação, que é Cristo, justiça nossa.
E, por fim, o colírio é um antídoto para a cegueira espiritual, que tem como objetivo abrir os nossos olhos para a verdadeira condição individual nossa e como igreja. E essa é a obra que o Espírito Santo pode fazer. E ele vai nos capacitar para distinguir a verdade do erro e nos dar conta da nossa verdadeira condição, que é o pré-requisito para o arrependimento. Então, a gente vê que a presença do Espírito de Deus é, sem dúvidas, o que a gente mais precisa hoje. Não é algo pra gente deixar para as próximas gerações, falar assim, ah, não, olha, que nem eu, tô com 25, não deixa para o meu neto, para minha neta. Não, é para algo hoje. A chuva ser hoje pode ser hoje, mas o povo de Deus precisa ser desperto. A gente precisa dela hoje, do Espírito Santo, para que a gente possa vencer o mal, por meio do Espírito de Deus. A gente precisa hoje dessa mensagem. A gente precisa hoje do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir o nosso chamado, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, de levar a mensagem do terceiro anjo. Que a gente possa chamar a todo mundo e dar a advertência final para o mundo de que Jesus está voltando e de que é para a gente ter o nosso arrependimento, a transformação do nosso ser se nós nos entregarmos ao Senhor completamente. A missão só vai ser efetiva se a gente tiver Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, não faz o menor sentido. A questão é, nós estamos dispostos a pedir pela presença do Espírito Santo na nossa vida? Deus nos dá hoje, mais uma vez, a oportunidade para a gente escolher. Mas veja bem, nós somos livres para a gente despertar ou não? A gente é livre para viver ou não esse tempo de uma forma que seja agradável ao Senhor, no sentido de uma vida que vale a pena ser vivida aos olhos de Deus ou não? A gente pode conhecer ao Senhor de uma forma mais profunda e ter a nossa vida transformada ou não? A escolha, ela é unicamente sua. Mas ele Cristo, ele deixou todas as formas para que nós pudéssemos estar com ele hoje. A escolha é sua. E eu gosto muito de Isaías 41:10, que fala né, que Deus, com a destra fiel, ele vai nos apoiar em todo momento. A escolha é sua, e uma vez que você conhece a verdade e faz a sua escolha e vive ela de modo coerente e verdadeiro, você vai ser um exemplo vivo do poder de Deus na vida das pessoas. E a mensagem que será pregada por você vai ter um impacto muito maior do que uma verdade apenas dita por lábios humanos. O meu desejo é que você hoje possa escolher a Cristo, que você possa falar assim, Senhor, eu quero viver uma vida que seja aprovada pelos céus. Não porque eu sou bom em mim mesmo, mas porque eu reconheço a minha condição e eu reconheço que eu preciso de Deus. Não só para levar a mensagem para as pessoas, porque isso vai ser uma consequência de uma vida ao lado de Cristo. Que você possa realmente se entregar ao Senhor e orar, Pai, que eu seja o primeiro convertido, para que então, por meio da minha vida, outras almas possam ser convertidas para Cristo e que essas pessoas também possam ser iluminadas pela graça divina e serem cobertas pela justiça de Cristo. A gente vai agora, o Dani vai colocar uma música especial que a gente já cantou hoje, mas é pra gente reforçar como ela é especial e importante. E ao final da música a gente vai fazer uma oração, tá? Durante a música, vá ouvindo ela, vai assim, pensando no que fala a letra. E eu convido você para, nesses momentos em que a gente vai cantar essa música, que você possa fazer uma oração de entrega ao Senhor, particularmente também derramar todo o seu coração para Ele, sem medo de ser feliz, como eu disse. Porque Deus fez tudo para que você pudesse estar com Ele no céu. Porque não por causa das ruas de ouro, por causa do mar de cristal, mas por causa de quem Ele é, o nosso Senhor e nosso Salvador. A música será o Sou de Jesus. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão.
Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Querido Pai, Senhor, nós estamos aqui neste momento com nossos corações entregues a Ti, Pai. O nosso desejo, Senhor, é realmente estar contigo no céu. Não pelas ruas de ouro, pelo mar de cristal, mas porque nós nos relacionamos com o Senhor hoje, nós estamos em comunhão hoje com o Senhor. E, Senhor, se porventura a gente não está nesse momento, que o Senhor possa, por favor, nos perdoar e que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa nos trazer de volta a Ti. Porque nós sabemos que na Sua palavra diz que aquele que vem a mim, a Cristo, e vai ao Pai, de modo nenhum lançarei fora. E nós acreditamos nessa Sua promessa, Senhor. Então, por favor, nos lave por meio do Seu sangue, Pai. E que a gente possa voltar a estar contigo mais uma vez. E independentemente da nossa condição hoje, Pai, nós queremos pedir desculpas pelos momentos em que nós não permitimos que o Senhor mudasse a nossa vida. Senhor, por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes possa doer, nós queremos te pedir para que o Senhor nos quebrante. Nos quebre, Senhor, nos faça de novo como fala a música. Nós queremos ser um vaso novo, Senhor, nas tuas mãos que é o oleiro, Pai. A gente quer realmente viver uma vida que vale a pena ser vivida aos seus olhos. Nós queremos, sim, ser verdadeiros missionários, verdadeiros seguidores do grande mestre. Mas para que a gente possa fazer isso, nós precisamos hoje ser os primeiros convertidos. Então, Pai, por favor, nos converta. Que todos os dias da nossa vida o Senhor possa nos converter, Pai. Por favor. Nós também queremos pedir a presença do Seu Santo Espírito conosco. Que o Senhor possa estar sempre conosco. E todos os dias da nossa vida, estando no nosso coração, falando assim, filho, filha, volte para mim. Que a gente possa todos os dias estar contigo, juntos, e pedindo cada vez mais e mais o Seu Santo Espírito.
para que nós possamos estar juntos contigo nos céus e com mais pessoas juntas também. Que o Senhor possa estar conosco, nos protegendo, nos guiando e nos dando discernimento, porque o tempo que nós vivemos não são tempos fáceis, mas nós acreditamos no poder de Cristo Jesus que pode nos libertar, nos salvar e nos revelar a verdade também. Nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos para aprendermos mais da Tua palavra, de poder compartilhar. E, Pai, que isso seja não só algo que vai acontecer hoje na nossa vida, mas todos os dias dela, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, protegendo e guiando. No doce nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos, sabendo que é do seu desejo que nós estejamos contigo. Em nome de Jesus, amém.